Muito boa tarde, senhoras e senhores. Entrando no ar agora pela TV Osasco, o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo. Hoje, com o retorno do Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário da Associação, nós vamos entrevistar o subtenente Francisco Alexandre Filho, mais conhecido como Sargento Alexandre, e que trouxe essa peça rara aqui, o Pitoco, que é um sucesso nas redes sociais. Sejam bem-vindos. A nova pesquisa do IBOPE, divulgada ontem para o Senado, candidatos aqui de São Paulo, está mostrando uma disputa muito acirrada pela segunda vaga. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Do dia 16 ao dia 18, o IBOPE ouviu 1.512 eleitores de todas as regiões do Estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Eduardo Suplicy, do PT, atingiu 29% da preferência. Mário Covas, Podemos, 14%. Major Olímpio, do PSL, 12%. Mara Gabrilli, do PSDB, 10%. Mauro Imagem, do PSB, 9%. Trípoli, PSDB, 6%. E Cidinha, do MDB, 6%. Os demais candidatos não passaram de 3% e estão fora da margem de erro. Ainda sobre as eleições, você vai ver agora um vídeo produzido pela Defenda, chamando a atenção para a importância do pleito que está há 17 dias. Governantes, partidos e a própria sociedade estão nos dando valor e importância. Nessa eleição de 2018, temos 145 PMs candidatos. Agora, reflita. Somos mais de 170 mil PMs na ativa, reserva e pensionistas. Se multiplicar cada PM por 10 votos, família e amigos, somamos 1.700.000 votos. E se nos unirmos, temos condições de eleger 6 deputados estaduais, 4 deputados federais, 1 senador, mas como há muitos candidatos, os votos podem pulverizar. Policial militar, analise seu voto. Ele precisa ser um voto útil. Pesquise os candidatos que apoiem as pautas da Polícia Militar. Os partidos que têm mais potencial pelo coeficiente eleitoral. Pesquise os candidatos que têm mais potencial de serem eleitos e tenham chance real de nos representar. Policial, seja consciente e vote em quem te valoriza. Portanto, não vote em branco nem anule o seu voto. Por um Brasil melhor, mais seguro e livre de corrupção. E uma polícia mais valorizada e mais reconhecida por todos. Defenda PM. Juntos, somos mais fortes. Estamos recebendo hoje o Sargento Alexandre. Ele é do 18º Batalhão, está afastado de suas funções para concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. O Alexandre é professor de Direito Penal, é protetor dos animais, fundou uma ONG, Eu Sou o Bicho, Instituto Eu Sou o Bicho, né?
E vamos falar um pouco com ele agora e ele vai contar a história desse cara aqui também. Alexandre, obrigado por ter aparecido ao nosso programa. Boa tarde para você. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade, Coronel, muito obrigado pela oportunidade que o senhor dá de a gente estar aqui, podendo passar um pouco para as pessoas a ideia do policial como um cidadão comum, uma pessoa normal, aquele que tem sentimento, que ama as pessoas e que respeita também os animais. Então, vou contar um pouco da história de como surgiu o projeto, do porquê que o Pitoco existe, porque ele usa uma fardinha da Polícia Militar. Eu digo fardinha porque ele é pequeno, né? Não por conta da nossa instituição, mas é porque que ele utiliza a nossa farda e qual o trabalho que a gente hoje faz na proteção animal. Muito bom. Coronel Ernesto, bem-vindo à casa de novo, boa tarde. Boa tarde, Silvio, boa tarde, Alexandre, boa tarde a você que nos acompanha. Muito obrigado por nos acompanhar. Hoje, aqui, bastante gente já nos acompanhando pelo nosso Facebook da Defenda. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, a gente vai fazendo a pergunta aqui para o nosso convidado. Ou convidados, né? De repente alguém pode querer fazer uma pergunta para o Pitoquinho também. Para quem gosta de animal, como eu gosto, tive a oportunidade de trabalhar por 8 anos no canil da Polícia Militar. Adoro o cachorro, tenho a minha lá em casa. Deve estar com ciúme agora de estar vendo o Pitoco na TV junto comigo aqui. Alexandre, eu vou começar a entrevista perguntando, ou pedindo para você contar a história da tua relação com os animais, como é que surgiu, como é que você, dentro do seu patrulhamento, que eu sei, o comecinho, né, encontrou um cachorro e a partir daí essa relação sua com os animais se tornou algo bastante visível, porque tem mais de 1.800.000 seguidores no Facebook. E conta para nós essa história, vai. Um dia a gente estava abastecendo, eu estava na segunda do 18, eu estava na terceira do 18, fui trabalhar na segunda CIA. E aí, na segunda CIA, parava num posto de gasolina para abastecer a viatura, quando me deparei com um cachorro chamado Pitoco, que não era esse, mas você é folgado, cara, você está na minha frente. É um cachorro chamado Pitoco, que vivia no posto de gasolina. E de repente a gente parava a viatura lá e o ar estava quente no pé, e ele entrava na viatura e ficava lá com o ar quente ligado. E todos os dias era isso, até que um dia ele entrou na minha viatura e ele não quis mais sair, eu fui tirar e ele começou a rosnar para mim. E eu filmei aquilo, coloquei um vídeo no Facebook e teve uma audiência muito grande. A partir de então, deixa eu ver o que ele quer decidir aqui, cara. Senta aqui, cara, papai, que bonito. A partir de então, eu comecei a postar todos os dias tudo o que eu fazia junto com esse cachorrinho. E as pessoas um dia disseram, olha, eu gostaria de te conhecer, gostaria de conhecer o cachorro. Eu marquei no dia 15, lembro que foi no dia 15 de março de 2015, eu falei, olha, quem quiser me conhecer e conhecer o Pitoco, vai até o posto de gasolina às 19 horas, porque eu vou abastecer a viatura e a gente se encontra lá. Quando eu cheguei lá, tinha 10 pessoas, levaram 50 quilos de ração. E uma dessas pessoas, coincidentemente, levou um saco de ração, senta aqui, papai, cara, levou um saco de ração seccionado, um saco de ração de 20 quilos seccionados em saquinhos de 1 quilo. E durante o patrulhamento, coronel, eu via que os cachorros buscavam no lixo alimento. Eu parava a viatura e começava a colocar ração para eles na rua. E tirava foto e mostrava para o pessoal. No mês seguinte, 150 quilos de ração nós arrecadamos. No outro mês, 300 quilos, no outro mês, 500 quilos, depois chegou 1,5 toneladas. Passamos, então, com essa 1,5 toneladas, a alimentar animais que vivem em abrigos de protetores independentes, que não recebem qualquer subsídio do poder público. E aí fomos entender a problemática da proteção animal, principalmente em relação à fome, ao combate à fome. Hoje os protetores passam fome junto com seus animais. E começamos a atuar nessa atividade. Então o projeto iniciou-se como campanha Ração do Coração. Então as pessoas doavam suas rações e a gente entregava nos abrigos. E foi crescendo, 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 até que passei a fazer resgates de animais, conheci outros protetores que a gente acabou se agregando para ajudar.
E hoje a gente tem um instituto, eu sou presidente do instituto Eu Sou o Bicho. Então, além das rações que a gente arrecada mês a mês, nós resgatamos animais de rua, nós averiguamos denúncias de maus tratos, levamos para a delegacia, fazemos palestras para advogados, multiplicando o conhecimento em relação à atuação de um protetor, fazemos palestras para protetores, fazemos palestras em escolas com crianças, ensinando a elas a importância de amar os nossos animais. Então a gente já começa a formar mini protetores, porque a criança cresce já com a ideia de que o animal ele é um ser vivo e não coisa, que aí é um grande problema do nosso direito. O direito considera o nosso animal como um objeto, como uma coisa, e aí ele faz parte do direito de propriedade. Então a gente já ensina um animal, não, ele não é uma coisa que pode ser descartada, mas sim um ser vivo, um animal que merece respeito, tem que colocar comida, água. Então hoje o trabalho ele se expandiu muito. Tem que ter carinho, né? Tem que receber o carinho. Ele é senciente, ele tem sentimento, o animal tem sentimento. E muitas vezes as pessoas abandonam ou querem doar, depois que o animal já está convivendo 10 anos com elas, querem doar, mas não se preocupando com o sentimento do animal, mas sim com aquela situação que ela está convivendo. E geralmente nas palestras a gente diz, olha, você não deixa o seu Chevette, quando você se muda, na rua abandonado, mas você leva com você. Seu carro, se não tiver garagem, a casa que você alugou, você deixa na porta de casa. Então não deixe seu cachorro. É isso, hoje o nosso trabalho tem sido isso. Fiscalização, repreensão quando é necessário. Sábado agora eu resgatei 16 gatos em uma casa. A Polícia Ambiental foi me apoiar. Aplicamos uma multa de R$48 mil, são R$3 mil por cada animal, por cada bichinho que... Você recebe denúncia disso? Todo dia. Hoje eu já tenho umas 4 para averiguar. São pessoas que não entendem e amarram o animal com uma coleira bem pequena, de meio metro, o animal não consegue se deitar. E a gente vai lá, orienta, faz a primeira parte que é a orientação. Como o animal, ele tem essa ideia tradicional de que ele é coisa, que é propriedade, então a pessoa não entende que aquilo ela está cometendo um crime de maus tratos. Então a gente alerta sobre o crime de maus tratos e se ela, naquele momento, não aceitar a nossa orientação, a gente já chama a viatura da Polícia Militar, porque eu estou diante de um flagrante, Sim. E conduzo para a delegacia de polícia. Na maioria das vezes, basta uma orientação apenas. Então a gente orienta. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a receptividade das pessoas quando você vai fazer essa orientação? Então, num primeiro momento, há uma certa resistência por conta de estar na casa da pessoa, a pessoa entender que a casa é um asilo inviolável. Então, geralmente, a maioria das pessoas entendem isso. Mas quando a gente explica que é um flagrante... E o cachorro é propriedade dela? E ele entende que o cachorro é propriedade dela, então, por ser propriedade, ela pode usar, gozar e dispor da forma como melhor lhe convier. Mas quando a gente explica que estamos diante de um crime, aí estamos autorizados pelo direito a entrar naquela casa... a gente diz que não quer partir para esse ponto mais radical, mas sim, pela relação que ela tem com o animal, uma orientação. Então, quando a pessoa entende, poxa, mas isso é crime, eu incorro, e aí a gente, a partir do primeiro impacto, da rejeição da nossa presença, porque a gente vai com a camiseta, proteção animal, na porta da casa da pessoa com um carro escrito proteção animal, ela toma aquele impacto e depois a gente demonstra que a gente só está ali para melhorar a relação dela com o bichinho. Ó, Alexandre, a Conceição tá sugerindo que você coloque o Pitoquinho no seu colo. E o pessoal que nos acompanha, muito obrigado pela sugestão, Conceição. Vem aqui, cara. Vem, papai. Vem aqui, papai. Papai de ouro. Alexandre, deitou. o que diz a legislação a respeito dessa posse de um animal? Qual é a obrigação que a pessoa tem ao adquirir o animal? Então, na verdade, não existe uma legislação federal que ela trate da posse responsável. Eu imagino uma ideia, um projeto, que seja ciclo completo da posse responsável. Veja, a gente pega um modelo nosso, ciclo completo de polícia, e traça um ciclo completo da posse responsável, desde a responsabilidade do proprietário até do poder público. No caso, nós, no Brasil, temos uma legislação que é muito simples em relação à proteção, que é a Lei 9605, que só no artigo 32 trata cometer abuso ou maus tratos contra o animal, pena 1 ano, de um mês a 1 ano. Então isso gera uma impossibilidade de fazer com que a pessoa seja responsabilizada. Os estados têm autorização para legislar sobre, sim, é competência também dos estados. Então no estado de São Paulo hoje nós temos um código de proteção animal que é estadual, que ele prevê faz algumas vedações a algumas condutas que caracterizam o crime de maus tratos, como por exemplo, o animal está num local que não tem asseio,
Então, sujo, tem sujeira do próprio animal ali. E isso caracteriza maus tratos. Então, você combina esse Código de Proteção Animal, que não traz qualquer tipo de penalidade, com a lei federal e já cria-se a possibilidade. Porque até para o delegado e até para nós policiais, há uma dificuldade de se entender o que é maus tratos. Eu chego num local, eu vejo um animal numa corrente pequena, mas eu olho para aquilo e digo, é direito de propriedade? Não, eu estou diante de um maus tratos porque o animal não consegue se locomover. E isso, pelo Código Paulista de Proteção Animal, é crime, caracteriza crime. Infelizmente, nós não temos uma consolidação dessas leis num único documento e que faça com que cada estado legisla da forma como bem lhe convier. Temos leis boas, por exemplo, a obrigatoriedade de todos os animais serem chipados. Só que nós temos a cultura, coronel, de que as pessoas querem adquirir os bens, mas responsabilizar alguém pelo cuidado com aquele bem. Eu digo o seguinte, a posse responsável com o animal, ela não é obrigação do poder público, mas obrigação da pessoa que tem a posse. Exemplo, um veículo. Eu compro um veículo, mas a prefeitura não me dá um posto de gasolina. Mas, ao mesmo tempo, o Estado cria um mecanismo para fazer com que a pessoa tenha a posse responsável daquele veículo. Registra o veículo, ela tem que pagar IPVA, ter carteira de habilitação para poder se locomover com aquele veículo e tem que pôr gasolina. Comparando isso com o animal, com a posse do animal, você teria que ter um RGA, porque é obrigatório ter o Registro Geral de Animal, que a prefeitura obriga, o Estado de São Paulo obriga isso, mas a pessoa espera que o poder público forneça o RGA, forneça o chip. E aí o poder público se omite nesse caso, porque ele aplica a teoria da reserva do possível, não é possível fazer, não é possível, já está difícil para o ser humano, eu não faço para o animal. Então, isso acaba descaracterizando a ideia da própria lei. Então, São Paulo, você tem essa obrigatoriedade. Voltando ao início da sua pergunta, hoje há legislações, elas são esparsas, cada município também tem o poder de legislar sobre, então alguns municípios têm leis boas, a gente também implementa algumas leis em municípios, onde a gente vai, mas infelizmente nós não temos uma compilação, uma consolidação de todas essas leis em nível nacional, né? Então, a proteção que tem um animal aqui em São Paulo não é a mesma proteção que tem um animal lá no Rio de Janeiro. Então, fica extremamente difícil. Precisamos mudar a nossa cultura, né? A gente vem, o Brasil, ele vem das ordenações filipinas, emanuelinas, afonsinas. Em 1916 se transformou no Código Civil, e no Código Civil o animal já vem sendo tratado no direito de propriedade, então ele já vem caracterizado como coisa. Em 2002 houve a mudança do Código Civil, o animal permaneceu no mesmo capítulo e não se modificou. Então hoje é uma luta lá no Congresso Nacional para que o animal seja um sujeito sui generis, né, apenas de direito e não de obrigações como nós, e que se mude essa característica que o direito civil deu para o nosso animal, que é coisa. Então, em matéria de legislação, a gente está assim, dessa forma. Lá no seu instituto, você está sozinho? Como que é a infraestrutura? Então, hoje a gente tem uma parceria com a PASFA, a nossa diretora técnica, ela tem um espaço onde faz atendimentos rápidos a alguns animais. Na PASFA a gente atende cerca de 130 animais todos os dias. Lá faz cirurgias, internações não, mas cirurgias, exames, alguns exames rápidos a gente faz também. E hoje tem um grupo de pessoas que com certeza estão nos acompanhando, nos assistindo, que são voluntárias e que participam da instituição. Então, o corpo é muito grande e já espalhado em várias cidades do nosso estado. Então, cada um faz a sua atuação de fiscalização e também de atendimento, mas hoje a gente tem um corpo muito grande, então eu não estou sozinho. Essa estrutura surge, nasce, e eu fico feliz com isso, e tenho que fazer essa citação por eu ser policial. Então surgiu uma confiança das pessoas nisso, uma seriedade nisso, sabe? De imaginar que nós, policiais, temos essa característica da lealdade, da honestidade. Então, nós policiais militares. Então, isso foi muito bom para o projeto. Foi muito bacana para o projeto isso. Então, as pessoas aderiram e elas acabam participando. E como tudo é muito transparente, muito mais pessoas vêm aderindo, querem fazer parte, fazem suas doações. Hoje, o nosso instituto, ele é uma pessoa jurídica. Então, a gente tem um estatuto, a gente tem uma executiva, então é tudo muito bem organizado.
Você falou do policial militar, né, disso facilitar. E você falou também que ia falar um porquê da fardinha pequena no pitoquinho. Conta para nós um pouquinho sobre isso daí. Acho interessante essa... Então, quando surgiu esse projeto em 2015, começou com a campanha Ração no Coração, nós identificamos o pitoco, eu dei o nome para ele de Cabo Pitoco, que era o outro pitoco. E aí, para caracterizar isso, a gente fez uma fardinha, colocou 2 divisas de cabo, igual essa do pitoquinho é soldado, e fez a divisinha de cabo e o pitoco foi um sucesso estrondante. Por quê? Naquele tempo, eu quero dizer para o senhor que a estereotipagem do policial militar era uma figura assim, muito ruim, uma figura que as pessoas imaginavam que é violento, é isso, é aquilo. E quando viram que, peraí, o policial está com um cachorrinho no colo, o policial tira foto com o cachorrinho, o policial está alimentando um cachorrinho, não, peraí. E aí surgiu esse carinho enorme pelo Cabo Pitoco, e ele começou a ir nos eventos, começou a participar de algumas ações, levamos crianças no Águia para conhecer, crianças da periferia, levamos no Águia para conhecer o Águia, levamos na Rota para conhecer a Rota, junto com o cachorro. Então, o cachorro foi um canal de aproximação com a comunidade. Muito, muito, para quebrar, para desmistificar aquela figura que não é nossa. Ela foi criada outrora, mas que permanece como tradicionalismo em nós. E a gente não tem culpa disso, né? A gente não pode pagar o preço de uma cultura que foi muito antes de mim, né? E abriu-se essa porta, esse canal, e as pessoas começaram a se aproximar por isso. Depois, o Pitoco ficou doente, ele teve um tumor na parte de baixo da boca e depois em cima, teve que fazer cirurgia. Teve a doença do carrapato, tivemos que cuidar, né? Mandar um abraço para a Rita, que é a tutora do Pitoco, quem cuida do Pitoco até hoje. Pitoco, até hoje... Pitoco está firme e forte. Firme e forte. Fica no posto de gasolina na parte da manhã. O frentista adotou, porque ele tinha que tomar remédio na hora certa, tal. Ele continua firme e forte. Não participa mais dos nossos projetos por conta da própria doença. Ele se estressava muito, né? E aí veio o Pitoquinho. História do Pitoquinho. Pitoquinho com 3 meses de vida, lá no Embu das Artes, anunciaram ele. Olha, foi abandonado junto com outros irmãos. O cara, vem aqui. Para de ser preguiçoso, cara. Vem aqui, não pode do pai. Vem aqui que o papai vai falar de você, meu. E o Pitoquinho, ele surge com 3 meses de vida num anúncio de Facebook. E a gente foi buscar ele lá no Embu. Ele foi crescendo, crescendo. É um vira-lata. Hoje ele é caracterizado, a gente colocou uma cara de Schnauzer nele para dar um aspecto... Uma grife? É, uma grife, né? Colocou a cara de Schnauzer. E detalhe, hein? Ele tem o rabo de leão. A gente colocou também... O cara vai fazer uma... Olha aqui a pontinha do rabo dele. Então ele ficou caracterizado, cara de Schnauzer e rabo de leão. E hoje ele é o nosso mascote do projeto. Ele é muito ativo, como vocês viram aqui. Muito carinhoso, é um cachorro que não rosna para ninguém, que não morde ninguém, mas ele é um ser fantástico. E hoje ele usa a farda da polícia com orgulho, porque a gente representa uma instituição que, eu digo, coronel, às vezes nós fazemos uma função que ela é semelhante à de Jesus Cristo. A gente veio à Terra para amar as pessoas e para doar e dar a nossa vida por essas pessoas. Jesus deu por uma coisa muito maior. A gente dá a vida por um celular, por uma televisão, um carro, uma geladeira, pela própria dignidade da pessoa quando a gente atende uma ocorrência. Então hoje o Pitoquinho é o nosso mascote, é o mascote do Instituto Eu Sou o Bicho, faz parte, participa de todas as campanhas, todas as ações que a gente faz e com muito orgulho a gente sempre apresenta o Pitoco com a farda da PM. Posso fazer uma pergunta para o Alexandre? Pode. Alexandre, eu vejo o teu carinho com o animal. É realmente muito bonito ver isso. Eu queria que você falasse para mim, rapidamente, para todo mundo que está nos assistindo, como esse contato com os animais, a partir do 2015 que você falou, como é que isso mudou a sua vida? Eu, em 2010, minha história começa em 2010, quando a minha cachorra morre com câncer. Ela faleceu, eu lutei muito para salvá-la, não consegui. E eu acabei, não imaginava que um dia eu podia estar numa posição dessa, como presidente de uma ONG que cuida de bicho. Eu tatuei minha cachorra no meu braço e escrevi amor eterno. Enquanto o cara me tatuava, eu falava, olha, isso aqui é uma promessa que eu faço a você, que eu vou te amar eternamente. Então eu fiz essa tatuagem. Pedro, não sei se a câmera vai pegar. Peraí, deixa o pai mostrar ali. Eu fiz essa tatuagem aqui e escrevi, ó, amor eterno.
e coloquei a foto... Deixa o papai mostrar. Ele não deixa. E coloquei a foto, criei a minha cachorra e coloquei aqui. 2010 isso. Em 2015 foi quando surgiu esse projeto, então eu já tinha uma ligação por conta da minha cachorra. Então, o que mudou na minha vida foi aumentar a minha sensibilidade em relação à problemática que vivem os nossos animais e o pior ainda, aos abrigos onde eles são condenados a viver eternamente sem possibilidade de adoção, os protetores passando fome e necessidade e a gente trabalhando piamente para arrecadar ração para entregar e não consegue suprir a demanda. Hoje eu vivo pelos animais, todos os dias eu tenho resgates, todos os dias eu tenho um tema para debater ou um problema para resolver em relação aos nossos animais. Isso era uma coisa que eu não contava. Não vou dizer que é sorte, eu digo que é muito trabalho que a gente tem relacionado a eles, porque enquanto a gente está aqui, o mundo de sofrimento, de abandono de animais está acontecendo. Então, é isso, Coronel. Muito trabalho que veio para mim, o que mudou na minha vida foi isso e o amor que eu percebi que eu tenho por esses bichinhos. E quero dizer também, viu, aqueles que estão nos assistindo, que querem ser protetores, para ser protetor basta apenas uma ação. Basta fazer, inclusive, isso que a Defenda está fazendo aqui, de mostrar o trabalho nosso relacionado à proteção animal. Não precisa de curso especial, não precisa de faculdade, não precisa de nada. Basta uma simples ação e você já pode ser considerado um protetor. Você falou que faz palestra para criança, né? E você procura despertar essa responsabilidade de ter um animal, né? E você faz palestra para adultos também, e o tema é o poder de polícia nos crimes de maus tratos. Né? Para quem que você está fazendo palestra e qual é o foco dela? O que você procura? A ideia é o seguinte, as pessoas reclamam muito que o atendimento em relação às ocorrências que envolvam os maus tratos do animal é muito difícil. Eu explico, a demanda é muito alta em ocorrências que envolvem pessoas. Então o Estado prioriza esse atendimento. Quando você tem uma relação estabelecida pessoa a pessoa, há interesse do Estado em resolver esse conflito de interesse. Quando você tem uma relação estabelecida entre pessoa e animal, o Estado não dá tanta prioridade nesse atendimento, porque ele pode ser facilmente resolvido. Aí o que eu digo para as pessoas? Quando eu falo de poder de polícia, a gente sabe que o poder de polícia é um poder que a administração tem, é um poder que faculta somente a administração pública. Mas o Código de Processo Penal ele diz que qualquer do povo poderá prender quem quer que esteja cometendo um crime. Logo, para que você faça isso, o Estado tem que assemelhar ou tem que garantir a sua conduta com base até nos atributos do poder de polícia, para você atuar. Então você chega numa ocorrência, você presencia uma pessoa chutando um animal. Você liga para a polícia, mas quando o policial chega, ele presencia o chute para caracterizar o flagrante? Não. Então você está ali diante de um conflito, de uma desinteligência que você vai levar para a delegacia. Aí o que eu digo para as pessoas, olha a diferença quando você se depara com um crime. Você dá voz de prisão. Você emana a voz. Você diz, você está preso em flagrante pelo crime de maus tratos. Acabou. Quando a polícia chega, até para a polícia vai ser um fato novo, porque costumeiramente a gente não tem a ideia de fazer isso todos os dias, mas para a polícia é um fato novo. Você chega lá, olha, eu dei voz de prisão no flagrante a essa pessoa por cometer o crime de maus tratos. Ela chutou o cachorro, eu tenho testemunho, eu tenho vídeo, eu tenho isso. E aí fica mais fácil a condução e a apresentação para o delegado de polícia, porque o policial só vai conduzir, só vai transportar as pessoas e apresentar a notícia para o delegado. Mas o condutor mesmo do flagrante passa a ser a pessoa que se deparou. Então eu ensino isso para os protetores e também sobre a questão da... Tem muito protetor que entra dentro das casas para retirar um animalzinho desse que está em maus tratos. Como a gente falou de direito de propriedade, quando você entra e retira um animal desse e não leva para a delegacia e leva direto para o seu abrigo, caracteriza ali o crime do furto. E eles não sabem, então são responsabilizados pelo furto fazendo o bem, mas não é o dolo, eles não têm essa intenção de se assenhorar do bicho para ser deles. Não, não é isso, eles querem cuidar, mas o direito não entende dessa forma. Então o que eu digo, quando você resgatar, leve até uma delegacia de polícia, para que o delegado saiba, e aí esse problema passa a ser agora também do poder público. Então a ideia da palestra é essa, o poder de polícia do protetor em relação aos crimes de maus tratos. E quando você vai na palestra, você leva o pitoco? Quando eu durmo eu levo, quando eu estou almoçando eu levo, quando eu venho na TV eu levo. Isso aqui é um grude, onde eu vou ele está junto comigo.
Tem muita gente que trabalha com você, que está junto, que te acompanha aqui, a Dalva, a Adriana, a Leila, estão mandando no nosso Face aqui, acompanhando e falando, fazendo comentários. Nós estamos acabando o tempo, eu acabei de olhar para cima agora. Acabou o tempo. Como sempre, né? Como sempre, como sempre. Bom, então, Alexandre, muito obrigado, né, por você ter vindo aqui e ensinar sobre proteção, né, dos animais, coisa que a gente não sabia, eu sabia muito por cima e certamente foi uma aula. Com certeza. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado. E muito sucesso. Obrigado. Tenham todos uma quinta-feira, um ótimo final de semana e até quinta da semana que vem.